Olá, boa noite. Tudo bom, Rita? Oi, Lili. Tudo bem, gente? Deixa eu colocar aqui o tema da aula de hoje. Oi, Ale. Oi, Nil. Que legal vocês por aqui. Fruta colhida, eu não sei o seu nome. Tem o pessoal aqui. Oi, Cris. Oi, 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 gente. Esperando o pessoal chegar. Queria começar, né, com uma musiquinha, mas não vai rolar colocar musiquinha, né, gente? Porque música tem dado tanto problema de direito autoral, de suspender. Nina, tudo bem, Nina? De suspender live, de cancelar reels. Então, prefiro não colocar musiquinha nenhuma para começar a nossa aula de hoje. Pessoal, sejam todos super bem-vindos. Boa noite. Gente, me conta aqui de onde que vocês são. Vamos começar a dar uma aquecida aqui nesse chat. Eu sempre falo, né, aqui no meu perfil, eu sou de São Paulo, mas tem 5 anos que eu tô morando em Taubaté, aqui no Vale do Paraíba. Eu tô pertinho de Campos do Jordão. Então, aqui é bem frio, tá bem frio. Hoje eu acordei para treinar, sei lá, tava 7 horas da manhã, tava 4, 5 graus aqui, tava bem gelado. Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Sarandi. Estela, onde fica Sarandi? Não sei onde é. Cabo Frio, legal. Cabo Frio, a água aí é bem gelada, né? Belém, legal, gente. Tem uma galera de longe. Sejam todos super bem-vindos. Aqui a aula 1, né? Hoje falando sobre quem é o social media, né? Desse curso do Bússola Social Media. Olha só, deixa eu contar então para vocês. Perto de Maringá. Floripa, eu não conheço Maringá, conheço Florianópolis, já estive aí algumas vezes. A água aí também é bem gelada, né? Cíntia de São Paulo, Varginha. Varginha não é longe daqui, não. Varginha tá mais ou menos perto daqui de Taubaté, acho que umas 2 horas de viagem, 2, 3 horas talvez de viagem. Legal, gente. Oi, Jana. Gente, a Jana foi minha primeira aluna, né, Jana? Desde 2019 que a Jana me acompanha. Legal, gente. Sejam todos super, super bem-vindos. Esperar mais uns minutinhos aqui o pessoal entrar. Enquanto isso, deixa eu contar aqui para vocês. Oi, Dai. Deixa eu contar aqui para vocês sobre um pouquinho desse curso, né? Sobre o curso Bússola Social Media Uberaba, Itajaí. Conheci Itajaí também. Por que esse curso Bússola Social Media, né? Há tempos eu venho pensando em como que eu poderia fazer uma entrega para vocês do meu conhecimento, porque já faço vários posts aqui todos os dias, tenho bastante entrega aqui dentro do Instagram, mas eu acho que fazendo uma aula, né, ao vivo, uma série de aulas aqui ao vivo, é uma oportunidade também da gente se conhecer melhor, de vocês conhecerem um pouquinho mais o conhecimento. Por mais que não seja um cara a cara, acaba sendo de forma virtual, né? E eu acho que a interação acaba ficando até melhor, acaba ficando mais legal essa interação. Então, gente, oficialmente sejam todos muito bem-vindos a essa primeira aula do meu curso Bússola Social Media. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, tem muita gente que chegou nesses últimos dias, né? Então, eu sou Juliana Belmudes, eu sou social media e a gente vai estar junto aí por esses próximos 7 dias. Vão ser 7 dias ininterruptos, inclusive sábado e domingo, tá? Então, não tem folga. Sábado e domingo eu quero ver vocês também aqui comigo, tá bom? Bom, eu sou responsável por criar esse perfil aqui, né, que eu acho que é Mara, aqui no Instagram. A gente tem que se amar, a gente tem que gostar daquilo que a gente faz
E apesar dele ser pequeno, né, tem bastante conteúdo gratuito. Eu tive um perfil que era um pouco maior e no ano passado... Oi, Kevin, Carlos, que bacana vocês por aqui, gente. Eu tive um perfil que já estava com quase 20 mil seguidores e aí compraram seguidores para o meu perfil. E aí deu ruim, não consegui mais recuperar aquele perfil e acabei começando um perfil do zero, né? Porque eu falei, fiquei 2 meses tentando aí batalhar, recuperar o perfil, entender o que estava acontecendo. E aí eu resolvi que ao invés de perder tempo recuperando algo que eu já via que estava muito ruim, eu comecei do zero literalmente para começar a vida nova, sabe? Ano novo, vida nova. Então esse perfil aqui eu comecei ele em fevereiro e aqui estamos. O Carlos veio fazer perguntas difíceis. Gente, o Carlos, ele é um amigo meu da época que eu trabalhei na Caterpillar. E todas as enquetes que eu coloco aqui, agora eu vou te entregar, Carlos, todas as enquetes que eu coloco aqui, assim, tipo, acordou com preguiça hoje, ele é o que coloca sempre do contra. Ele é sempre o que... As respostas ruins são sempre dele. Agora eu te entreguei, Carlos. Mas eu adoro, viu? Eu morro de rir. Quem me conhece sabe que eu adoro um besterol. Bom, gente, então por que eu faço, né, esse trabalho aqui? Eu faço esse trabalho com a finalidade de ajudar vocês a entender um pouquinho mais sobre o papel do social media e também entender um pouco melhor como produzir conteúdo interessante para o seu perfil crescer e também para ajudar o perfil do seu cliente a crescer e engajar, né? Que esse é o objetivo final quando a gente tem aqui um perfil dentro das redes sociais, né? E aí eu preparei esse curso Bússola Social Media para poder passar o passo a passo do que foi fundamental para mim, para que eu pudesse me posicionar, para que eu pudesse conquistar clientes, para que eu pudesse hoje ter alunos e ter uma boa reputação. Porque, gente, olha só, o tamanho do perfil, o tamanho do teu negócio aqui dentro do Instagram ou dentro do YouTube, nem sempre ele está tão relacionado com qualidade, tá? Então, a primeira atenção que a gente tem que ter é essa, né? A gente tem que se atentar. O que aquele perfil tem de profundidade, tá? Então, essa é uma primeira dica que eu quero deixar para vocês, porque muitas vezes os nossos clientes, eles ficam, porque eu quero crescer seguidor, e nem sempre crescer seguidor é um bom objetivo. Aliás, eu diria que é um dos últimos objetivos, né? Porque antes de crescer com o número de seguidores, tem outros propósitos, outros objetivos, mas que eu vou falar com vocês ao longo desses 7 dias, tá? E por que eu falo isso para vocês? Toda essa bagagem que eu trouxe, que eu compartilho aqui com vocês, é uma bagagem que eu juntei ao longo de 20 anos, né? Eu trabalhei como CLT nas maiores multinacionais do mundo. Então eu trabalhei na General Motors, trabalhei na Coca-Cola, trabalhei na Nestlé, trabalhei na Unilever, na Caterpillar. Então todas elas foram eleitas as melhores empresas para se trabalhar, maiores empresas do mundo. E então eu sou uma pessoa que eu tive, eu brinco que é um pouquinho de sorte com um pouquinho de força de vontade, né? Eu consegui me posicionar dentro da minha área, entregando muito trabalho, trabalhando sem medo, trabalhando como se não houvesse amanhã, essa que é a verdade. E eu sempre gostei muito do que eu fazia. Então acabou que meio que deu uma receita que funcionou, que deu certo, né? E aí, para vocês terem ideia, eu trabalhei com comunicação interna, eu trabalhei em merchandising, eu trabalhei em trade marketing, eu trabalhei com treinamento, fiz feiras, fiz eventos, comunicação corporativa, institucional, enfim, tudo que vocês possam imaginar dentro da área de marketing, eu fiz. Porque eu vim do marketing que era totalmente offline, né? Nem existia isso aqui que a gente está vivendo hoje. Então, eu sou do marketing raiz mesmo, onde né, nem existiam redes sociais, não havia nada disso, era outra realidade.
E aí, dentro dessa realidade, né, da minha escola do marketing, eu passei por diversas áreas e aí, com isso, eu pude começar a trazer robustez cada vez mais para a minha carreira, para aquilo que eu empregava, para aquilo que eu compartilhava e acabou sendo uma experiência muito legal. Bom, hoje, gente, não só hoje, tá? Durante todo esse curso, o objetivo aqui não é ficar te passando dicas para o seu perfil bombar no Instagram, tá? Oi, Sebastião, que bom que você entrou, fico feliz. Não é para ficar passando dicas para o seu perfil bombar no Instagram, tá? E nem te ficar passando hackzinho, não. Isso não é meu forte. Aliás, nunca foi meu forte ficar passando hackzinho, tá? Mas se você quiser vida real, conhecimento, fica porque vai dar bom, tá bom? Então, ó, esse é o primeiro curso gratuito de 7 dias que eu faço. No final do ano, eu fiz um curso que foram 3 dias. Na verdade, foi um evento que eu fiz chamado A Profissão do Futuro. Mas dessa vez eu fiz um pouquinho diferente. Eu achei que seria mais interessante fazer esse formato de 7 passos, de 7 aulas, com alguns dos meus conhecimentos mais importantes e o passo a passo mesmo para quem quer começar nessa profissão como um social media. Ó, então, vamos lá, algumas dicas. Pega caderninho para poder anotar as dicas, tá? Caderno, caneta, anota para poder marcar tudo, para tirar foto. Ah, e também, ó, outra coisa. Aproveita também, gente, para tirar foto, para me marcar, porque daí eu vou saber que você esteve aqui comigo, esteve aqui estudando, esteve aqui buscando conhecimento para melhorar, para conseguir alavancar a tua carreira, porque na verdade é isso. Eu acredito muito numa somatória de conhecimentos. Eu acredito que para a gente ser um profissional completo, a gente tem que ter mais de um expertise, né? E aí, então, essa é a sua oportunidade de estar aqui aprendendo de forma gratuita comigo. Beleza? Bom, então, ó, caderninho na mão, tá? Lápis, caneta, o que você quiser. Se quiser também canetinhas coloridas, eu adoro. Seguinte, gente, toda live... Isso aí, Lili, isso aí, Karen, caderninho na mão. Toda live eu tenho combinado com o pessoal. E nessa aqui não vai ser diferente, tá? Eu não quero uma galera aqui fazendo spam. Então, o que é isso, Ju? Se você quer compartilhar essa aula, manda para um amigo por WhatsApp, enfim. Mas não é para ficar mandando o raio do aviãozinho aqui do lado. Por quê? Porque eu não gosto de receber por direct. Alguém aí gosta? Me conta aí se alguém gosta, que fica recebendo direct de live que você não pediu para entrar. Eu não gosto. Então, eu sempre falo para quem me acompanha aqui, não vamos compartilhar pelo aviãozinho. Tem uma outra forma de você me ajudar. Clicando aqui no coraçãozinho, que tá aqui, né? É o último, né? O coraçãozinho, tá? Eu acho que fica cringe, né? Já que tá na moda, eu queria usar essa palavra hoje. Então, fica cringe, fica mandando aviãozinho de live para os outros, mas o coração é legal. E, inclusive, ó, vamos fazer um teste agora, tá? O legal é sempre você mandar o coração. Se você clicar no coração por 3 segundos, sobe uma enxurrada de coração. Então, quero ver aí todo mundo fazendo teste agora para ver se funciona essa dica aí, ó. Que eu não sei se... Nem todo mundo conhece. Aí, a galera tá testando, isso aí. Tô gostando. Tá, então, ó, apertou assim, tipo 3 segundos o botãozinho no coração, sobe uma enxurrada de coração, tá bom? Gente, então é o seguinte, ó. Pode ser que uma coisa ou outra que eu venha falar aqui, você já conheça ou você já ouviu aqui no meu perfil mesmo, ou no perfil de outras pessoas, tá? Mas eu quero que você esteja aqui de coração aberto, porque o que eu estiver compartilhando aqui com vocês é o meu conhecimento, é a minha experiência, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é único, é um conteúdo que você não vai encontrar no Google, porque é o que eu vivi e é o que eu pratico. Eu ainda trabalho como social media, eu tenho uma consultoria e eu estou no campo de batalha, tá? Então, ainda hoje, para vocês saberem um pouquinho, antes de entrar para essa live, eu estava produzindo conteúdo para um cliente e hoje de manhã eu mandei um cliente embora. Então, assim, depois ao longo do tempo eu conto isso, mas assim, eu sou uma pessoa que estou vivenciando o campo de batalha. Não é que eu li num livro, eu fiz um curso e estou aqui contando para vocês. Não, são 25 anos de experiência, porque tem 5 que eu estou trabalhando dessa forma, como uma consultora independente, tá?
Então, ó, hoje eu quero que você esteja aqui disposto, que esteja disposta a aprender, né? E depois que você me ouvir, aí você pode formar a tua opinião, concordar comigo ou discordar e falar, putz, eu gosto dessa linha de pensamento da Ju ou eu não gosto dessa linha de pensamento, tá? Então, coração aberto, mente aberta para captar tudo o que eu tenho para compartilhar com vocês, né? Então, ó, como eu falei para vocês, eu já trabalho como mando o cliente para você. Gente, esse eu não mando para ninguém não, porque assim, cliente assim ninguém merece. Tá? Cliente bom, geralmente eu compartilho sim. Eu indico para alunos, eu indico para os meus amigos. Quem é meu aluno sabe que essa nem ficou sabendo, sabe? Essa não deu tempo de contar. É porque a outra que eu te contei, assim, tipo, foi bem maior. É que eu e o Sebastião, a gente fica só ali, ó, no TRTT durante o dia. Bom, mas olha só, gente, eu já trabalho como social media há 5 anos, né? E aí, no ano passado eu criei um treinamento para quem quer se profissionar como social media. E modéstia à parte, tá? É o curso mais completo que tem no mercado. E eu falo também isso para vocês porque eu já comprei o curso de todos os meus concorrentes. Eu tenho alunos que têm curso dos meus concorrentes, então eu recebo esses feedbacks, tá? Bom, antes até de entrar, eu quero contar para vocês também por que esse curso é um curso de 7 dias e o meu treinamento Fórmula Social Media é um treinamento. O curso é isso aqui, ó, que a gente faz mais rapidamente, poucas aulas para compartilhar conhecimento, para aprender, para vocês darem os primeiros passos como social media. E um treinamento é um treinamento parrudo, é uma formação. Então, por exemplo, aqui eu estou dando 7 dias de aula, mas o meu treinamento, Formação Social Media, ele tem acho que o que, Rita, já está com umas 120, 130 aulas. E não é enrolação não, tá, gente? Porque tem aula lá que você vai entrar, tem 5 minutos de aula, 10 minutos de aula. Eu sou bem direta, não tem enrolação comigo, não. Então, assim, essa que é a diferença. Por isso que aqui chama curso e o meu treinamento que é pago é um treinamento, porque é uma formação para quem quer realmente falar assim, não, é isso que eu quero, mais de 100 aulas, é isso aí. Então, ó, é isso, tá? Então, gente, vamos começar? Olha só, começar com uma boa notícia para vocês. Em 2020, a profissão social media, ela foi eleita uma das profissões mais promissoras, né? De 2020. Foi eleita, inclusive, a profissão número 1 do ano passado, e isso aconteceu, foi uma pesquisa realizada pelo LinkedIn. A Adri é minha aluna, ela sabe que eu sou bem prática com as coisas. A profissão social media, ela foi eleita a profissão número 1 o ano passado pelo LinkedIn, por uma pesquisa que foi realizada, e isso aconteceu antes da pandemia. Então já existia essa projeção da profissão social media ser a número 1 de 2020. Então, e ser a profissão também mais emergente dos próximos anos. Gente, então vocês imaginam que isso aconteceu antes da pandemia. E aí, olha só, mas vamos voltar um pouquinho atrás, né? Pensar que alguns anos era praticamente impossível a gente pensar em ganhar dinheiro trabalhando com as redes sociais, né? Já pensou? Você sabia que se a gente contasse isso, e eu vou falar por experiência própria, eu li que hoje é o dia do social media. É verdade, Ale, hoje é o dia do social media, é verdade, você tem toda a razão. Na quarta semana de janeiro é o dia do Community Manager e hoje é o dia do social media, você tem toda a razão. Gente, olha que gafe, eu nem lembrei disso, mas é verdade, obrigada por lembrar. Ó, parabéns, né, para todos os profissionais aí que trabalham com gestão de redes sociais. Parabéns para todo mundo aí que está nessa profissão, que eu sou apaixonada. Então, ó, show de coraçãozinho aqui, gente. Mas, ó, lá atrás, quando a gente falava assim, eu tô trabalhando com redes sociais, né, eu tô ganhando dinheiro com isso, a pessoa dava risada. Sério, a pessoa dava risada, falava assim, é louca, imagina ganhar dinheiro, né, com redes sociais, né, a pessoa achava que era louca, era uma coisa louca, ria da nossa cara. Mas ainda bem que evoluiu, né, e a gente tem até um dia hoje para homenagear, né. Oi, Fabi, tudo bom, lindona?
Ó, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não conseguia nem explicar para minha mãe o que eu fazia. Aí ela vivia achando que eu ficava o dia na internet, ela achava que eu trabalhava no Facebook, daí depois ela achava que eu trabalhava no Google. Era uma coisa assim de louco. E vira e mexe, ela falava assim: ah, a Juliana não sai do Facebook, fica o dia inteiro no Facebook, falando no Facebook. Ela achava que eu estava lá, tipo, fazendo sei lá o quê, né? Então, hoje, esse cenário ele é bem diferente. Eu posso te afirmar que esse cenário é bem diferente. Ela entende que hoje a minha profissão é trabalhar com as redes sociais. Que eu não estou ali nas redes sociais gastando tempo, perdendo tempo, participando de besterol, né? Ou que fica só no telefone. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é totalmente diferente, gente. Hoje, o mercado de gestão de redes sociais é um mercado gigantesco que movimenta milhões, milhões mesmo. Porque esse profissional hoje é essencial para qualquer tipo de empresa. Ó, a Fabi, ela tá aqui, ela é infoprodutora. A Fabi, ela é confeiteira, super apresentadora do GNT. Eu converso com ela diariamente, ela me fala: Ju, é o caos para mim. Eu como confeiteira, tá na cozinha, tá produzindo receita e tá produzindo conteúdo para as redes sociais. Gente, qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de negócio precisa de uma pessoa auxiliando um empreendedor, um infoprodutor, a marca, seja lá quem for, a estar de uma forma profissional nas redes sociais. Isso faz toda a diferença, tá? De verdade. E aí, olha só, né, dentro desse cenário, né, que eu estou contando para vocês, grande parte das empresas estão falando aqui que travou. O que travou? Vocês estão vendo aí direitinho? Estão me escutando? Ou travou? Para mim aparece tudo bem aqui. Gente, me conta aí se vocês estão me ouvindo. Todo mundo precisa. É isso aí, Rita. Todo mundo precisa de um social media para chamar de seu. Bom, eu acho que não travou, não. Eu acho que vocês estão me vendo bem. Ah, então tá bom. Então tá bom. Normal, normal. E aí, Tó, meu filho acabou de chegar aqui, chegou do futebol. Gente, então olha só, toda empresa precisa, de verdade, toda empresa precisa de um social media. Porque, ainda mais depois desse cenário de pandemia, né? Imagina que as portas se fecharam e a única possibilidade do empreendedor, do empresário, de se manter falando, de se manter comunicando com o seu cliente, de fazer vendas, de fazer entrega, foi por onde, gente? Foi pelas redes sociais. E quando eu falo de redes sociais, gente, eu não estou falando só de Instagram não, tá? Eu estou falando de WhatsApp, eu estou falando de um Google Meu Negócio, eu estou falando de um Facebook, eu estou falando de plataformas desde iFood, enfim, todas as plataformas digitais são consideradas redes sociais, porque são redes onde nós nos socializamos. Então, tem que parar até quebrar esse estigma de que rede social é só Instagram. Não é só Instagram, tá? Então, depois dessa pandemia, o negócio aí que explodiu, né? Aí que o negócio, eu acho que ganhou uma velocidade que talvez nós iríamos ganhar em uns 5 anos, né? Essa que é a verdade, tá? Então, assim, e depois de que isso aconteceu, é muito difícil voltar atrás, porque as pessoas, as empresas, os empresários, eles acabaram vendo que é um meio a mais de eu ganhar dinheiro, é uma porta que fica aberta 24/7 e que eu preciso ter uma presença, eu preciso estar lá para ter credibilidade do meu negócio. Eu tenho um cliente que ele é da área jurídica e ele fala assim para mim: Ju, falar para você, a gente já fechou contratos de clientes que chegaram pelo Instagram, olha que louco. Mas ele fala assim que muitos clientes que chegam para eles falam o seguinte: a gente fechou o contrato com vocês porque a gente viu que vocês têm um perfil no Instagram que publica todos os dias. Olha isso. Então a pessoa ela observou o seguinte, que aquele escritório, ele tem uma estrutura, aquele escritório existe, aquele escritório ele está ativo. E não foi um, não foi dois, não, foram vários clientes.
tá? Que já deram esse input para ele, porque ele vive me falando isso, fechamos mais um contrato por causa disso, por causa do Instagram. Então, e ele não tem só Instagram, tá? Ele tem um blog bem bacana, tem newsletter, tem várias ações que a gente faz com eles. Mas é importante ter, sim, os canais de comunicação ativos para que você passe essa impressão para o cliente, né? E aí, gente, eu não preciso nem te contar que ficar fazendo post sem estratégia não resolve nada, porque o que as empresas querem, na verdade, é um serviço bem feito, um serviço de boa qualidade, né? E como é que você faz isso? Você faz isso entendendo genuinamente o negócio do cliente, entendendo de forma estratégica a necessidade dele, o que ele precisa. Então, só fazer post por fazer post, ir lá no concorrente copiar o tema, copiar a frase, não vai resolver, porque isso não vai matar a sede do teu cliente. Pode matar a sede no curto prazo, mas a longo prazo isso não vai resolver. E eu falo isso para vocês por experiência própria, tá? Então, mas vamos lá, olha só, mas afinal de contas, né? Quem que é o social media? Esses dias eu até fiz uma enquete lá nos meus stories perguntando, né? Vocês tem muita terminologia rodando por aí no mercado, né? Então tem analista de mídias sociais, tem social media, tem gestor de redes sociais, tem assistente virtual de mídias digitais. E aí eu disse que eu ia contar nessa aula de hoje o que cada um faz, né? Então, começando pelo analista de mídias sociais, gente, esse é o profissional que toma conta das redes sociais de uma empresa. Ele é responsável ele pode ser o responsável sim pela criação dos posts, pelo monitoramento desses posts, analisar a performance dos posts, né, interação com o público, nos canais da marca e acompanhar todo o andamento do planejamento. Geralmente, não é uma regra, mas geralmente esse nome ele é usado dentro de agências. Os analistas de mídias digitais. É usado dentro de agências. Não é uma regra, tá? Isso que eu tô falando, mas geralmente é dessa forma como esse profissional é reconhecido dentro das agências. Então, veja bem, aqui eu falei, gente, de criação e de acompanhamento. Aí, quando a gente vai falar gestor de redes sociais e social media, é a mesma coisa. Só que o gestor de redes sociais é uma terminologia em português e o social media é uma terminologia mundialmente conhecida, né? Então, é o gerente que toma conta das redes sociais de um determinado cliente, de uma determinada marca. Aí, o social media, ele é a pessoa que faz a estratégia da marca. Ele faz a parte pensante do negócio. Ele vai elaborar uma estratégia de conteúdo. Ele vai monitorar a reputação da marca, daquele cliente online. Como é que aquele cliente está posicionado? Como é que ele está... o que está acontecendo com esse cliente? E ele é o responsável por fazer a transformação digital e medir o seu desempenho. Tá, mas o que é isso de fazer a transformação digital? A maior parte dos clientes, gente, que entram aqui na consultoria, eles entram praticamente offline. Então, assim, muitos não têm um Instagram ou criaram uma conta de Instagram e está lá abandonada, às vezes não sabem nem a senha. Ou seja, não tem praticamente nada. Tem um site, ou às vezes um site bem ruinzinho. Então, quando chega um cliente para a gente, a primeira coisa que a gente faz é, vamos olhar o que está acontecendo, como é que esse cliente já está online. Então, a gente faz uma investigação, eu brinco, eu falo assim que é a operação FBI. Vamos investigar tudo. O que ele está fazendo? Onde é que ele já tem presença? De que forma que ele está presente? O que os concorrentes dele estão fazendo? Então, o papel do social media é fazer essa investigação para, com esse cenário, com esse olhar, de uma forma geral para o mercado, dizer para o cliente, você precisa fazer isso, 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 isso. Apontar o direcionamento, dizer para ele, ali vai ser o seu norte. Para com você conquistar esse objetivo,
Porque muitas vezes ele fala, eu quero estar presente nas redes sociais porque eu preciso de mais cliente. Aí você fala, então tá bom, então você precisa de mais cliente? Tá bom então. Então me conta como que são os seus produtos. Me conta como que é a sua estratégia. Eu não tenho estratégia. Você quer mais cliente, mas você tem capacidade de produzir mais produtos? Como é que está a sua capacidade de produção? Então a gente da nossa responsabilidade fazer esse olhar para o cliente, porque não adianta levar para ele também um monte de clientes, sendo que ele não tem capacidade de produzir, de atender, de uma série de coisas. Então, o social media, ele acaba tendo essa, não obrigação, né, mas ele acaba tendo essa posição de olhar como é que você vai pegar esse cliente que está hoje no mundo offline e como é que você vai montar uma estratégia de comunicação para ele o cliente que está no offline, como é que você vai montar uma estratégia de comunicação para ele no online. Se ele quer cliente, então vamos buscar esses clientes. Quem são esses clientes? O que eles fazem? O que esses clientes fazem? O que eles gostam? O que eles consomem? Onde é que eles estão presentes, até para determinar se o Instagram é a rede social dele. Eu tenho cliente que não tem, que assim, a gente tem um perfil no Instagram que a gente publica uma vez por mês só para dizer que está aqui, que o forte dele não é o Instagram, ele está presente em outras redes sociais. Por quê? Porque é o que move o negócio dele, porque o cliente dele não está aqui. E a gente entendeu isso para poder traçar a estratégia para ele. Então, é responsabilidade do social media entender, fazer essa análise e trazer um diagnóstico. É igual ir no médico, sabe? Quando você vai no médico. Quando você fala assim, eu tô engordando. Aí você fala assim, tá engordando por quê? Não como nada. Tá, mas você come salgadinho? Como? Então, assim, é fazer um diagnóstico, é tipo médico mesmo, entendeu? Aí você fala, poxa, você não vai emagrecer comendo salgadinho. Você tem que mudar a sua alimentação. Então, é mais ou menos nessa linha, tá? Então, o social media, ou o gestor de redes sociais, ou o gerente de redes sociais, né? São as pessoas que administram as contas de Facebook, de Instagram, de Twitter, de Pinterest, ou qualquer outra rede social. Se for, por exemplo, ele pode ter um gestor de redes sociais, vou falar uma coisa bizarra para vocês, cuidando, por exemplo, de um iFood. Por que não? Se é um negócio de comida e ele quer ter um negócio bem administrado, se ele quer ter relacionamento de cupom, de resposta, de fotos, de um menu atraente, de um cardápio bacana, por que não ter uma pessoa cuidando disso? E aí esse gestor fazer a integração do iFood junto com o Instagram, junto com o WhatsApp. Você entende? É pensar nessa integração, nessa possibilidade de várias redes sociais trabalhando de forma conjunta e não de forma isolada. Então, o social media é isso, é pensar de uma forma macro, de uma forma mais abrangente, tá? E olha só, a grande missão do social media, gente, é trabalhar para que o conteúdo ele tenha um bom alcance. E aí, por consequência, depois que tiver um bom alcance, ele gerar mais engajamento. Mas a métrica mais importante para mim é que a minha comunicação tenha um bom alcance. Porque se eu alcançar mais pessoas, a probabilidade de mais pessoas me conhecerem é maior. Se o meu conteúdo for bom, as pessoas ficam, as pessoas se engajam, as pessoas curtem o que eu faço. Elas ficam e elas continuam consumindo o meu produto. Então não adianta nada você fazer um conteúdo buscando like, sendo que você não vai alcançar muitas pessoas. Então uma das métricas mais importantes para mim é o alcance, para depois a gente ir lá e buscar o engajamento, buscar a conversão, porque isso é um trabalho de construção do social media. O social media ele tem que ir descendo os níveis de consciência dessa pessoa que ficou. Então a gente atrai primeiro a pessoa. Como é que a gente atrai? Através do alcance, através de um bom post,
né? Então, essa métrica do alcance é uma métrica super importante. É isso que, no final das contas, vai fortalecer e vai fazer esse conteúdo virar vendas, virar um relacionamento, virar alguém que te acompanha, um relacionamento de verdade. Então, ser social media, gente, não é só ficar pensando em post, não é só ficar pensando em Instagram, é sair da caixa e pensar de uma forma abrangente no negócio do cliente. Bom, aí ficou faltando um, né? Que é o assistente virtual de mídias digitais. Na verdade, gente, essa função nada mais é do que um assistente virtual, que pode ser uma pessoa aliada ao social media, né? Ele pode, por exemplo, agendar os posts, ele pode ser o braço direito para fazer esses agendamentos, pode ser o braço direito para responder comentários, pode ser o braço direito para uma série de coisas. Mas o assistente virtual, ele não cria conteúdo. Por que que ele não cria conteúdo? Porque, gente, para a gente pensar em conteúdo, a gente precisa entender de estratégia de conteúdo. E o assistente virtual, ele não entende da estratégia de conteúdo. Ele entende de operacional. E tudo bem, não é demérito nenhum para a profissão. Mas o meu papel hoje aqui é explicar para vocês, tintim por tintim, qual é a diferença entre essas profissões, né? Quando a gente consegue um cliente que tem o Instagram todo zoado. Tá, eu vou... Rita, você anota essas dúvidas aqui para mim? E aí depois vai me passando, no final eu respondo, tá bom? Então, para a gente entender de uma estratégia de conteúdo, a gente precisa entender de conteúdo de topo de funil, de meio de funil, de fundo de funil. A gente precisa entender de conteúdos que vão engajar, educar, atrair, reter. E para tudo isso a gente precisa de muito estudo. E se um assistente virtual ele estudar isso, ele pode sim se transformar no social media. Eu tenho diversas alunas que eles se transformaram, vieram como assistentes virtuais. Eu tenho aula, eu tenho uma aula minha que eu dou lá para Camille Juste. Eu tenho várias alunas que chegam aqui através dela. Ju, adorei sua aula lá, quero me especializar, eu quero ser social media. E tudo bem, eu acho perfeito, porque é o que eu falei lá no começo, você acaba unindo um conhecimento no outro e com isso você consegue o quê? Oferecer um trabalho mais completo, um trabalho melhor para o seu cliente. É isso, a gente tem que evoluir, a gente tem que buscar cada vez mais conhecimento, né? Então, é isso, o assistente virtual, gente, ele não faz estratégia, tá? O assistente virtual, o papel dele é fazer ele pode trabalhar como o braço direito do social media. E é ótimo, porque a gente sempre precisa de assistência, né? É muito trabalho que a gente faz, é muito trabalho mesmo. Então, tanto o assistente quanto o analista de mídias digitais, eles não fazem planejamento. Criar o planejamento é papel do social media, que vai olhar o negócio do cliente, ele vai entender o todo, ele vai entender os objetivos, ele vai entender o negócio do cliente, ele vai criar um plano de ação e usar as redes sociais como um combustível, como uma transformação para que tudo isso que foi planejado aconteça, tá? Social media seria um tipo de assistente virtual? Não, não é. Eu acabei de explicar. O social media é um papel, é um profissional que faz o planejamento, que pensa de forma estratégica de como utilizar as redes sociais para potencializar e fazer o negócio do cliente acontecer, tá? Ele não é um tipo de assistente virtual. Alguém mais tem dúvida? Vou perguntar aqui para vocês, porque a Jamile está com dúvida. Me conta se vocês ficaram com dúvida sobre essa diferença. O assistente virtual, gente, ele vai fazer a execução, o operacional. O assistente virtual, ele não faz estratégia. Quem faz estratégia é o social media. O social media, ele é o profissional que pensa em como é que ele vai potencializar, como é que ele vai fazer o negócio do cliente. Ele tem um problema na mão. Então, o cliente vira e fala, eu quero começar
vou pegar um infoprodutor, tá? Um exemplo de um infoprodutor. Então lá a Fabi, que é minha amiga. A Fabi, ela é confeiteira, ela é apresentadora lá do GNT e ela tem hoje também um trabalho como infoprodutora. Ela vende cursos para confeiteiras. Quem que ela vai contratar para traçar uma estratégia para ela? Para vir aqui para as redes sociais, para ela poder vender os cursos dela. É um social media. Por que ela não vai contratar um assistente virtual? Porque o assistente virtual vai pegar posts e vai programar. E vai fazer a parte operacional. O social media vai pensar na estratégia dela de lançamento. O social media vai pensar, tá, o que você quer? Eu quero vender curso. Que curso que você está vendendo? Ah, eu vou vender Universidade de Bolos. Gente, eu sei bem porque eu acompanho a Fabi. Vou vender Universidade de Bolos. Quem é o seu público? Ela vai me falar, são confeiteiras que trabalham assim, 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 assado. Elas usam Instagram? Elas usam e-mail? Elas usam WhatsApp? Como é que elas consomem conteúdo? Então, eu vou entendendo o negócio da Fabi, eu vou entendendo o negócio das clientes da Fabi, quem são as possíveis clientes da Fabi, eu vou desenhar a persona da Fabi, eu vou desenhar o plano de comunicação para um lançamento funcionar, porque um plano de comunicação do dia a dia é totalmente diferente do que um plano de comunicação para um lançamento. Então, se eu quero me especializar, por exemplo, eu posso ser uma social media especializada em lançamento, para trabalhar com infoprodutores, é um mercado que está assim, ó, bombando. O mercado da educação é um dos mercados que mais estão bombando hoje em dia. Então, você pode se tornar um social media especialista em lançamento. Mas tá, então eu vou lá, eu vou entender a necessidade da Fabi para poder montar para ela a linha editorial dela, o calendário editorial dela, eu vou desenhar a persona, eu vou diagnosticar o tom de voz dela, eu vou entender se a Fabi só vai viver de cursos ou se ela vai também levar o público dela para a TV. Então, eu preciso entender qual é o objetivo da Fabi como social media para entregar para ela o melhor plano de comunicação, desenhar uma estratégia, ter objetivos, ter métricas. Eu falo que um negócio que não tem métrica, ele não existe. Quando a gente tem um negócio que a gente não mede, esse negócio não existe. Se a gente tem um negócio que não tem objetivos, ele não existe. Então, por quê? Porque eu vou lá e eu vou traçar os objetivos. Então tá, Fabi. Então, a gente vai fazer esse plano de comunicação, você vai usar para vender os seus treinamentos o YouTube, você vai usar o Instagram. No YouTube, para você crescer o seu... eu quero crescer o meu canal do YouTube. Você vai precisar fazer vídeos todos os dias. Aí, eu vou levantar quais são os temas dos vídeos que ela vai ter que fazer. Então, você entende? Isso é papel do social media. O assistente virtual, ele não faz isso. Ficou mais claro, gente? Para ser um social media, precisamos ser formados em marketing? Não, não precisa. Não precisa. Podemos aprender essa análise sem ter feito essa faculdade? Sim, com certeza. Eu, dentro do meu treinamento Formação Social Media, tenho um módulo só de planejamento estratégico, tá? E assim, com muito orgulho, eu falo para você que eu tenho uma aluna que ela está fazendo pós-graduação e ela diz que em 6 meses de pós-graduação ela não aprendeu o que ela aprendeu numa aula com a gente. Comigo e com a Rita, porque a Rita que está aqui, ela também ela dá aula lá, ela tem os módulos dela no treinamento e o módulo de planejamento estratégico a gente divide esse módulo, tá? Então, assim, aprende sim, aprende sim. Qual a importância, o papel do designer junto com o social media? Gustavo, super importante, porque o designer, o que ele pode fazer? Ele pode fazer a construção da marca, ele pode criar um plano de marca, né? Ele pode desenhar o branding, ele pode desenhar a comunicação, como é que ela vai ser feita, a tipografia, as cores, determinar, fazer as imagens mesmo, que é super importante, né? Às vezes, assim, gente, eu mesma acabei de fazer um projeto de branding
porque eu olhava o meu perfil e eu falava assim, cara, tá muito tosco isso aqui. Faltava um designer na minha vida, Gustavo. Entendeu? Então, assim, faz a diferença. Faz aquele profissional que está ali se mostrar mais profissional. Entendeu? Ele traz exatamente, ele traz a vida para o plano de conteúdo. Né? Porque assim, eu brinco que eu sou designer, eu não sou designer nada, eu uso Canva, que também não é demérito nenhum, eu acho que super ajuda o Canva, mas eu sou super do modo sobrevivência, entendeu? Olá, Ive, como estás? Então, assim, o designer ele é super importante, super, super, super importante, demais, mesmo. Eu gostaria muito de ser designer, porque eu brinco, se eu fosse designer, gente, eu ia voar igual um foguete. E eu acho que, assim, dá bom, é uma coisa que dá bom. Imagina você unir esses dois conhecimentos, você saber das técnicas ali, né, de você construir uma boa imagem e ainda saber desenhar o plano de comunicação, tipo, perfeito, perfeito, tá? Então, ai, graças. Oi, hablé com Beto. A Ive, gente, querida, trabalhei com ela lá na Urcana. A Rita também queria ser designer, ajuda pra caramba, né? Ajuda demais, demais, demais. Ah lá, Lili, você é designer, né? Você me falou esses dias. Gente, ajuda demais, demais, demais. Agora mesmo, eu tô fazendo um projeto para uma cliente que ela precisa colocar cartazes dentro de uma galeria, né? Não é bom, você perde foco total. Então, olha só, eu tenho as minhas dúvidas, sabe por quê que eu tenho as minhas dúvidas se a gente perde foco total? Porque dependendo do cliente, tem clientes que são pequenos, que eles não têm dinheiro para pagar uma equipe, né? Então, você ser designer e poder agregar isso no teu trabalho, eu não vejo como uma coisa ruim, não. Eu não acho que perde o foco, sabia? Agora, se você for pegar e abraçar tudo, eu vou fazer o seu branding, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, aí sim eu concordo com você, que eu acho que pode perder o foco, sim. Mas aí, olha só que legal. Eu acho que se você tem esse conhecimento, até solicitar o trabalho para um colega que é designer, eu acho que facilita e você ganha tempo. Entendeu? Então eu acho que é bacana nesse sentido. Não significa necessariamente que você vai fazer todos os projetos, mas eu acho que você ganha agilidade entendendo e dominando essa área. De verdade eu acho isso. Porque, gente, a mesma coisa, olha só, para distribuir as tarefas, exatamente. Porque, olha só, é igual você ser um chefe de cozinha e não saber cozinhar, né? Então você vai pedir lá para a cozinheira, me faz, sei lá, um virada paulista. Mas se o chefe de cozinha não sabe o quanto gasta, o que ele tem que comprar, ele tem dificuldade até para pedir. Então, eu acho que é muito mais fácil quando você tem esse conhecimento. Não necessariamente você vai colocar a mão na massa, mas em alguns projetos é interessante para você ganhar um pouquinho mais, né? Esse é o meu olhar, né? Enfim. Então, assim, eu acho que o social media, gente, ele precisa estar sempre atualizado, né? Ele tem que estar conectado com as diferentes mídias digitais, entender como que elas funcionam, entender a área um pouquinho de designer, até para ver o que está faltando para um cliente, onde é que a gente pode melhorar, né? O social media ele precisa fazer curadoria de conteúdo, ele precisa entender sobre a produção de conteúdo, para monitorar, para organizar, para gerenciar os perfis dos clientes. Eu não sei o seu nome, mas está aqui, ó, Cluck. Sou designer e social media, dá para conciliar, quando apertar é só buscar parcerias. Eu gosto muito de trabalhar com parcerias, inclusive vai ter uma aula aqui que a gente vai falar de parcerias. Eu acho que a parceria é fantástica, fantástica mesmo. É uma das melhores formas que a gente tem de crescer, né? Porque muitas vezes é isso. Hoje, eu tenho pessoas que me ajudam na produção de conteúdo. Aí você vai falar assim, Ju, mas você não sabe fazer produção de conteúdo? Super sei fazer produção de conteúdo, mas eu não tenho braço para fazer tudo. Então, até para eu pedir para outro profissional me ajudar, eu sei pedir exatamente o que eu quero.
porque eu sei fazer. Quando eu vou falar com uma designer, eu falo, olha, eu preciso disso, disso, disso. Porque assim, eu entendo um pouco, eu não sou designer, mas eu entendo. Então, mas se eu entendesse mais, ia facilitar mais ainda. Mas eu gostaria, sinceramente, eu gostaria de ter os dois conhecimentos, tá? Gente, olha só, outra coisa que é super importante para o social media, entender de métrica, para não ficar para trás ou então deixar o seu cliente para trás, sabe? Inclusive, até preciso contar uma história para vocês engraçada. Eu sempre fugi de matemática a vida inteira. Não gostava de matemática na escola. Nossa, minha pior matéria era matemática. E aí, quando eu fui escolher uma faculdade, eu falei, não, eu quero ver o que não tem matemática. Eu tinha pensado em fazer administração, mas daí eu vi que tinha alguma coisa de matemática e tal. Eu falei, não, eu vou fazer publicidade porque lá não tem matemática. No segundo ano eu me deparei com o quê? Com estatística. Eu falei, cara, não é possível. Eu escolhi tanto. E justo aqui também tem matemática, né? Mas olha só que curioso, gente. Pela primeira vez na vida eu entendi para que servia a matemática. Eu era uma das melhores alunas da sala de estatística. Porque entender de números, transformar esses números em algo lógico, para mim fez todo o sentido. E aí, a lógica está em tudo. Exatamente, exatamente. Porque a gente, como social media, a gente precisa olhar para os números dos posts, né? Ver o que eles dizem para a gente. No final do mês, sempre, é hora de a gente fazer um relatório. Todo final do mês, o social media precisa fazer um relatório para saber o que performou, o que não performou, o tipo de post que deu bom, o tipo de post que deu ruim. Aí, com isso, o que a gente faz? O que teve um bom alcance, o que não teve um bom alcance. E aí, com isso, a gente vai olhar título, a gente vai olhar copy, a gente vai olhar imagem, a gente vai olhar formato, né? Então, entender esses números, a composição disso tudo, faz o social media virar o jogo. Porque se você só ficar postando, postando, postando e não analisar o que precisa ser feito, o que acontece? Você nunca tem melhora, você nunca tem crescimento, você nunca tem aprendizado. Então, olhar para esse número ajuda a gente a ser estratégico, porque não é porque eu publiquei esse mês um determinado assunto que eu não vou voltar com ele no próximo mês. Eu vou voltar com ele num estágio de funil diferente, num formato diferente, com uma cópia diferente. Então, entender desses números faz toda a diferença. Eu vou pegar o que não performou bem e eu vou transformar isso de uma outra forma e aí vou fazer uma comparação. Aqui eu fiz assim, aqui eu fiz assado, então dessa forma, nesse conteúdo deu melhor. E aí entender dos números faz toda a diferença. Ter um pensamento estratégico, ter um pensamento analítico, né? Então esse também é o papel do social media. Então, gente, vocês estão vendo que pensar que o social media é só um criador de post, eu estou provando para vocês que não é só isso, que o profissional ele é estratégico e a gente precisa pensar bem antes de sair publicando nas redes sociais, né? Olá, Felipe, boa noite. Para a gente marcar presença mesmo nas redes sociais de uma forma correta. E aí, olha só, que engraçado, né? Quando a gente faz essas análises e até tem o domínio de tudo que está acontecendo, faz muita diferença. E aí eu vou contar para vocês o seguinte, eu não faço nenhum relatório, eu não pego nenhum relatório pronto. Todos os meses eu faço o relatório na mão. Tem um dashboard que a gente criou, que a gente usa no nosso negócio, que a gente compartilha com os alunos lá dentro do Formação Social Media. Mas por que eu faço isso na mão? Porque se você me perguntar o post que deu ruim o mês passado no meu perfil, eu vou saber te dizer. E eu vou voltar exatamente naquele post para entender o que aconteceu, para eu mudar ele, ou de canal, ou de formato. Então, gente, entender dos números, ter esse domínio faz muita diferença, mas muita diferença mesmo, tá? E tudo isso é uma atividade do social media. Bom, olha só, até aqui eu dei aí um overview, né, de tudo que está relacionado
a profissão. E, gente, eu estou compartilhando a minha experiência, tá? Eu não li em nenhum lugar. Eu relacionei aqui as atividades que fazem parte do meu dia a dia, que são essas atividades que eu estou detalhando com vocês aqui nessa aula de hoje. Então, a primeira atividade que a gente... eu tenho colinha no dashboard, exatamente, exatamente. Tem que ter, né, Rita? Tem que ter, porque senão não dá. Então, gente, uma das coisas que o social media faz, que é super importante, é fazer planejamento estratégico. Toda vez que a gente assume a conta de um cliente para estabelecer esses objetivos da empresa, né, da marca, do infoprodutor, é importante a gente entender onde que ele quer chegar, porque isso vai fazer a gente descobrir esses objetivos. E a gente faz isso através do planejamento estratégico. Quanto tempo que eu trabalho como social media? 5 anos. Como social media, 5 anos, mas eu estou há 25 anos na área de marketing. Eu acho que tem até um pouquinho mais, gente, porque eu comecei a trabalhar com 17 anos, esse ano eu vou fazer 45. Então, quanto tempo faz? Tem mais, né? Acho que tem mais um pouquinho. Bom, o planejamento estratégico, gente, ele tem que ser um compilado dessas principais informações estratégicas da marca, né? Então, como o público-alvo, os concorrentes, números internos, o segmento, o posicionamento, as diretrizes da marca, qual o caminho que a gente vai seguir nas redes sociais, né? Então, tudo isso tem que estar dentro do planejamento estratégico, tá? Ah, mas o meu cliente é um negócio local, é um cliente pequeno. Como que eu vou fazer um planejamento estratégico? Ai, Rita, eu era da época do Menudo, eu era da época do Polegar, eu era da época do Play Center, do Passaporte da Alegria, eu era da época que tinha medo da monga. Não posso nem ficar falando. Ai. Só rindo, viu? Ó, então vamos lá. Se o seu cliente for um negócio pequeno, um negócio local, você também pode fazer um planejamento para ele. Tem gente que nem sabe do que está falando. O Antônio olhou aqui para minha cara, tipo assim, ó, o que é monga? Deixa eu vou mostrar para ele o macacão depois da noite, que daí ele nem dorme. Gente, a monga tinha um play center, era tipo, uma Disneylândia de pobre. De pobre não, né? Porque era um baita de um parque de diversão em São Paulo. E era o máximo, assim, era o máximo. Nossa, play center era tipo sonho de consumo. Faliu o parque, daí tinha dentro desse parque tinha uma atração, que era uma mulher que se transformava num macaco, mas era assim, era um jogo de luzes, que era, nossa, era incrível. Todo mundo morria de medo, saía correndo na hora que a mulher se transformava no macaco. Depois procurem lá no YouTube. Era tipo Hopi Hari, só que era melhor. Tinha uns brinquedos bons. Bom, olha só, então vamos lá, seu cliente é um negócio pequeno, né? É um negócio local. Então, sei lá, de repente uma loja de roupas, ou uma confeitaria, enfim, se é um negócio pequeno. Você também pode fazer o planejamento para esse cliente, entender se ele se ele quer trabalhar delivery, se ele quer só atender loja física, se ele quer ter uma lojinha online dentro do Instagram. Então você pode fazer um planejamento para ele, lógico que dentro da estrutura dele, dentro da realidade dele, mas é importante sim você planejar o que você vai fazer, né? Porque se ele quer começar a ter um novo canal de atendimento, tipo delivery, você precisa saber disso para você começar a criar comunicação sobre isso dentro das redes sociais. Estão entendendo a importância de eu entender os objetivos do cliente para eu traçar a minha comunicação, traçar aquilo que eu vou dizer? É super importante. Uma coisa não tem como você fazer uma coisa sem a outra. E se você não fizer o planejamento para o cliente, se você não cobrar dele, você vai acabar fazendo isso de graça sem perceber. E aí você vai ter um baita de um trabalho.
Difícil é o cliente que quer vender somente no orgânico. Então, olha só, para você ter um trabalho completo, lógico que o tráfego pago ele ajuda aí muito, muito mesmo. Mas você precisa saber qual é o objetivo do cliente, até para dizer para ele, você precisa fazer um investimento mínimo, você entende? Até para dar esse direcionamento, para dar esse norte para o cliente. O que ele precisa de fato, o que você vai levar para ele, para ajudar ele nessa venda. E dizer, olha, eu não vou te iludir, até aqui dá para chegar, aqui não dá mais, entendeu? Mas para fazer um bom tráfego pago, o orgânico tem que estar funcionando bem, exatamente, porque o orgânico é onde vai ser a aterrissagem do cliente, né? Então não adianta nada você ir lá patrocinar e não ter uma aterrissagem legal, porque senão você não tem o quê? A retenção. Lembra? O tráfego pago ele vai atrair, e aí o bom conteúdo, um bom perfil, ele vai reter, ele vai engajar, porque não necessariamente a pessoa compra de você naquela hora. E ela precisa ter o quê para ela comprar? Confiança, tem que ter credibilidade. E um bom perfil traz tudo isso. Entende como que uma coisa está amarrada à outra, gente? Não tem por onde fugir. Não tem como escapar, né? E só entendendo mesmo o que o cliente precisa é que você vai poder desenhar esse plano de ação para ele. Não importa o tamanho do negócio, né? Se você não desenhar isso para ele, você vai virar um fazedor de post e o seu trabalho vai ser a curto prazo. O seu trabalho não vai ser bom. Ele vai te dispensar, porque você não vai estar trazendo resultado para ele. Entendeu? Então, assim, inclusive, gente, o trabalho de planejamento estratégico é um trabalho que você pode vender à parte. Você pode vender só o planejamento estratégico, né? Tem alunas minhas que estão vendendo só planejamento estratégico. E acaba sendo uma porta de entrada interessante para que o cliente já conheça o seu trabalho e depois até te chame para você fazer o gerenciamento das redes sociais dele. Foi você quem elaborou tudo, foi você quem criou tudo, né? Então, acaba sendo uma porta de entrada interessante. Esses dias, uma aluna que entrou no meu treinamento em abril, ela falou assim para mim, Ju, vendi um planejamento estratégico, ela vendeu super barato, mas eu aconselho isso para os alunos. Vende o primeiro, vende barato, porque é um trabalho que leva, gente, brincando, umas 40 horas, tá? É um trabalho grande. Vende por um preço barato, até para você sentir o trabalho que dá, para você se familiarizar com o processo, e depois você vai aumentando o preço. Você vai ganhando confiança e vai aumentando o preço. Aí ela falou para mim, eu vendi o meu primeiro por R$500. Eu falei, nossa, olha só, você praticamente já pagou o teu curso. Percebeu isso? Ela falou, cara, eu não tinha notado. Eu falei, pois é, você já praticamente pagou o investimento que você fez no treinamento inteiro. Então, é isso, é você abrir essas possibilidades, que faz toda a diferença. Oi, Ingrid, obrigada, viu, por ter trazido o Antônio. Obrigada. Então, gente, o planejamento, assim, ele abre novas possibilidades, né? De você sair também do lugar comum e ser um profissional diferenciado. Um profissional que dá essas possibilidades, oferece essas possibilidades. Um social media pode se especializar em uma única mídia, tipo Instagram? Não vejo por quê. Se a gente vai justamente pensar no online como um combustível para uma transformação digital do cliente, por que eu vou pensar só no Instagram? E se der um problema na conta do cliente no Instagram? Você perde todo o trabalho? Então tem que pensar nisso, né? Eu não tenho nenhum cliente, eu não recomendo você ser especialista numa rede social só. Eu recomendo você conhecê-las e entender qual é a melhor para o seu cliente. Você já pegou cliente que sequer tem um modelo de negócio definido? Não lembro, acho que não, Karen. Eu acho que todos os meus clientes estavam com um modelo de negócio já encaminhado ou definido.
Tinham clientes que eu peguei que precisavam abrir novas frentes, tá? Isso sim. Mas que não tivesse um modelo de negócio definido, eu não me lembro. Se eu lembrar, eu falo. Mas agora, acho que não, tá? Gente, olha só, o resultado do planejamento estratégico tem que ser um guia para as ações que vão acontecer nas redes sociais. Ele tem que ser o teu mapa, ele tem que ser a tua bússola, para você, a cartilha que você vai ler e vai falar assim, eu sei o que eu preciso fazer. Essa empresa precisa melhorar os resultados, precisa melhorar o faturamento, precisa crescer o número de clientes, o que quer que precisa, eu tenho aqui uma cartilha e eu vou ter que fazer isso para conseguir atingir esses resultados que a empresa traçou, que eu tracei junto com a empresa. E é dessa forma que a gente vai fazer para atingir. E aí, quando um post ele é criado, quando a comunicação ela é criada, ela tem que ser justamente alinhada com esses objetivos, que eles são o fruto de uma pesquisa, não só uma pesquisa de concorrente, mas uma pesquisa de mercado, de análise de dados, de uma série de combinações de informações que vão dizer para a gente aonde é que a gente precisa chegar. Né? Então, é um documento muito importante, principalmente para a produção de conteúdo, que é o que a gente faz muito produção de conteúdo, né? Que a produção de conteúdo ela tem que ser o resultado desse estudo, o resultado dessa análise. Sem isso, a gente vai produzir conteúdo baseado em quê, gente? Não tem como você produzir conteúdo sem ter estratégia. Não existe. Você tem que ter um objetivo, tem que saber para onde que você está indo, né? É igual você chegar na rodoviária e falar, me dá um ônibus, para onde? Ah, para qualquer lugar serve. Aí você pensou em ir para a praia, então eu chego lá na rodoviária e falo, me dá um ônibus qualquer, pensando assim, nossa, eu vou para Ubatuba. Aí daqui a pouco o ônibus vai e me despeja lá em Campos do Jordão, eu tô de chinelo, short e regata. Eu falo, cara, mas tá um frio do cão aqui, eu não trouxe roupa. Você falou qualquer lugar serve, qualquer lugar tá bom, te trouxe para cá, era mais barato. Mas eu não pedi para você o mais barato, entendeu? Então a gente tem que saber para onde a gente quer ir, porque senão a gente vai pegar um ônibus que vai levar a gente para qualquer lugar. E a gente faz isso com clientes sem perceber, se a gente não tem esses objetivos. Então o conteúdo ele só vai ser eficiente se você entender qual que é a personalidade da marca, o tom de voz do cliente, a linha editorial, o calendário editorial, e tudo isso vai ser traduzido na forma que a marca vai conversar com o público. Então, gente, é importante também o social media saber fazer, montar a linha editorial, o calendário editorial, que é o que vai estar aqui no dia a dia com o cliente, se comunicando com o cliente. E isso é papel do social media. O social media faz isso. É por isso que é tão comum nos perfis de infoprodutores que são social media, ter falando sobre estratégia de marketing de conteúdo. Por isso que é tão comum o social media falar sobre isso. Mas não é só isso. Isso é uma parte super importante. Muito importante mesmo. Mas não é só isso. Os conteúdos, sempre eles precisam ser específicos para cada rede social. Então, o que eu publico aqui no Instagram, não necessariamente eu publico no LinkedIn, não necessariamente eu publico no YouTube. Cada rede social tem a sua particularidade, tem o seu formato. Não adianta eu querer compartilhar link aqui dentro do Instagram, não tem espaço para compartilhar link. Então, eu vou fazer uma curadoria de conteúdo, eu não tenho como compartilhar isso aqui. Eu tenho que usar outras redes sociais para eu poder fazer esse compartilhamento de uma curadoria. Então, saber exatamente o formato e que rede social, de que forma que eu vou me colocar ali estrategicamente, faz bastante diferença. O terceiro ponto, que eu acho que é super importante assim, nas nossas atividades ali do dia a dia, é saber apresentar os relatórios. Falei para vocês sobre analisar métricas, né? O quanto é importante a gente entender desses números, estar confortável com os números e saber olhar esses detalhes é crucial para o crescimento do perfil e é importante também para o crescimento de você como profissional mesmo, como criador de conteúdo,
né? Porque sem esses números, gente, esquece. O outro ponto que eu acho que é super importante, que muita gente esquece, é o relacionamento com o público. Vocês já ouviram falar, gente? Até diga aqui para mim se vocês já ouviram falar de saque 3.0, que é uma parte super importante, que às vezes fica negligenciada, né? O saque 3.0 é justamente utilizar as redes sociais, ou 4.0, né? Como um canal de atendimento, como um canal a mais de atendimento para o cliente. Então, é normal a gente ir lá comprar e usar as redes sociais para ir lá registrar ou uma reclamação, ou uma dúvida, ou enfim, o que quer que seja. E utilizar, sim, por que não, as redes sociais para estabelecer como um canal também de atendimento. Se a gente está aqui para se comunicar com o consumidor, por que não fazer das redes sociais esse canal de atendimento? Bom, olha só, eu falei para vocês 4 coisas que são muito importantes no dia a dia, né? Das atividades do social media. Aí, agora eu quero contar para vocês o que faz parte do nosso dia a dia, tá? O que eu faço sempre, toda semana tem. Reunião com o cliente, pra gente, e isso é importante você saber que vai acontecer até para você mensurar o teu tempo. Poxa, eu tenho que fazer tantas reuniões, o que vai caber na agenda, né, gente? Porque a agenda não é elástica, né? Criar os cronogramas, os agendamentos, os posts, definir calendário editorial, todos os meses a gente tem que criar novas publicações, e aí produzir texto, agendar post, responder comentário, gerenciar as comunidades, porque os usuários vão chegando, vão perguntando, anotar as dúvidas que esses usuários têm para que isso depois vire conteúdo. Isso aí é ouro, gente, é ouro de verdade. A gente saber as dúvidas das pessoas para que isso vire conteúdo. Monitorar a concorrência, a gente se familiarizar com as tendências, com as novidades de mercado. Então, a gente utiliza bastante ferramenta no dia a dia, né, de automação. Gente, automação não é comprar seguidor, tá? A gente se utilizar de ferramentas para poder melhorar a produtividade do nosso trabalho. Então, vejam aí, por exemplo, o caso da MLabs, que deu ruim. Quem usa a MLabs, e faz um tempão que eu falo, não usem, tá? Não é uma ferramenta homologada. Enfim, não é o foco aqui do negócio, né? Bom, gente, e aí existem algumas habilidades que são importantes para esse social media, né? Que eu vejo que são as habilidades sociais, né? Que são aquelas habilidades importantes para você trabalhar na profissão. Então, comunicação, ter clareza na comunicação, flexibilidade, empatia. Por que empatia? Porque a gente sempre precisa se colocar no lugar do outro na hora de responder um comentário, na hora de fornecer uma ajuda. A gente tem que ser empático com essas pessoas que chegam nas redes sociais dos clientes. Nem todo mundo chega colocando elogio, tem muita gente que chega com queixa, com reclamação. Então a gente tem que ter paciência. Eu já peguei uns perfizinhos aí que, vou falar para vocês, viu? Complicado. Ética. Você vai ter acesso a informações confidenciais do seu cliente, senha, informação estratégica. Então, não é para sair contando essas coisas que você tem de informação do seu cliente. Dentro da Apollo, a gente nem pega clientes do mesmo segmento, para não ter nenhum tipo de conflito. Então, isso é uma decisão que você pode tomar no seu negócio, né? De atender mais de um cliente do mesmo segmento ou não. E aí você saber gerenciar o seu tempo é super importante, porque eu falei, o dia não é elástico, né? Quantos clientes cabem na tua agenda? É importante você saber quantos clientes cabem na tua agenda, para você poder fornecer um bom trabalho. Saber trabalhar de forma remota. Eu, por exemplo, a gente só trabalha de forma remota. Eu estou aqui, a Rita, que minha sócia, está na Holanda. Então, a gente só pode trabalhar de forma remota. Os nossos clientes estão todos espalhados. A gente não vai no cliente. Então, a gente tem que saber ter uma boa comunicação para trabalhar de forma remota e fazer com que ele nos entenda, tenha confiança no nosso trabalho, né? Qual ferramenta de automação você indica? Aí depende, se for para gerenciamento de projeto, você pode usar o Trello, o Notion. A gente usa o Google Drive para a gente armazenar todas as nossas comunicações.
de automação, de e-mail, ActiveCampaign. Então, são inúmeras as ferramentas. Para você colher informações do que acontece na internet, você pode usar o Feedly, por exemplo. Então, tem uma série de ferramentas, tá? E, ó, quem tá lá no grupo de alunos, todo dia vai ter um presente para vocês, tá? Todos os dias. Em um dos dias, vocês vão ganhar uma cartilha com as ferramentas que a gente utiliza, tá? Olha eu dando spoiler. Tá? Então vai ter lá uma cartilha com ferramentas. Vai ter um dia também que vocês vão receber lá um outro glossário, um glossário das principais palavras que a gente utiliza no dia a dia. Tá? Então todo dia, para quem está lá no grupo de alunos, vai ter um presente especial no final da aula. Tá? E aí, gente, a gente tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência, porque hoje é glossário, Rita? A Rita que está aí no comando dessas operações. Então, a gente tem que ter algumas habilidades sociais. Paciência é uma delas. Paciência na hora de responder, na hora de se comunicar, na hora de entender o cliente, porque ele tem outras atribuições, nem sempre ele vai te responder no prazo que você quer, né? Então, é uma habilidade importante. E lógico, ser organizado, ser analítico, ser curioso. Curioso é super importante a gente ter curiosidade e entender como é que as coisas funcionam, entender de novas ferramentas. Deixa eu dar uma fuçadinha, deixa eu olhar aqui no FAQ, né? Então é bem importante a gente ter essa curiosidade, tá? Gente, eu acho que eu já falei praticamente de todas as atividades, né? Então agora aqui, deixa eu pegar aqui as dúvidas que a Rita compartilhou aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Opa! Ó, ajuda com uma dúvida. Quando a gente consegue... gente, se vocês tiverem dúvidas, que agora eu acho que eu já falei, né, praticamente tudo aí sobre quem é o social media, o que a gente faz. Então, agora é a hora de eu responder dúvidas. Antes disso, eu queria comentar só mais uma coisa. Eu passei bastante coisa para vocês aqui hoje, né? Então, eu gosto muito de falar o seguinte. Eu tenho alunos que eles se tornaram verdadeiras águias. De verdade, voaram longe, muito longe, com as informações, com o conhecimento dos cursos. A Jana é uma delas. A Jana foi embora. Né? A Jana, inclusive, agora ela está estudando tráfego. Mas eu tenho alunos também que ficaram reclamando, que não saíram do lugar. Por quê? Porque não executaram. Então, pegam as informações desse curso gratuito e aplica. Eu quero ser social media, eu estou disposto a ser social media, é isso que eu quero, é essa profissão que eu quero. Se quer, gente, é uma possibilidade muito bacana. Hoje eu crio o Antônio sozinha, eu sustento a minha casa sozinha dessa profissão. Só isso. Eu não tenho mais nenhuma outra fonte de renda. Então, assim, pode acreditar que dá bom. E eu acho que o mercado, não tenho certeza, que o mercado está só começando, tá? Vou responder aqui as dúvidas, tá bom, gente? Olha só, me ajuda com uma dúvida. Quando a gente consegue um cliente que tem o Instagram todo zoado, a gente começa do zero, apaga tudo, ou dá o ponto de partida ali onde a gente começou o nosso contrato? Jamile, zoado em que sentido? Eu não sei se você ainda tá aí. Se for zoado, assim, de tipo, de posts feios, às vezes eu arquivo, tá? Às vezes, não é sempre. Até mesmo para o cliente ver o antes e depois. Eu acho que é legal ele ver esse antes e depois. Agora, se for um perfil zoado, que veio de sorteio, que veio de compra de seguidor, aí, bem, pode começar do zero. Porque não vai ter Cristo que faça melhorar aquilo, tá? Então, se for zoado de sorteio, de compra de seguidor, pode começar um zero. E é por isso que é importante, na hora de você receber esse cliente, você entender como é que ele chegou ali naquele número, como é que ele chegou. Mas só de dar uma olhadinha, muitas vezes eu já sei se o perfil ele teve compra de seguidor ou não. Não é muito difícil de descobrir.
Ela também perguntou se o social media seria um tipo de assistente virtual. Eu já tinha respondido que não. Para ser um social media assistente precisa ser formado em marketing. Também não precisa ser formado em marketing. Deixa eu ver o que mais aqui que tem de perguntas. Aqui. Há quanto tempo que eu trabalho como social media? Falei, né, que há 5 anos. Que mais? Qual ferramenta de automação que eu indico? Eu também já respondi. Que mais, gente? Até quantos clientes um social media consegue pegar numa boa sem aperto? Karen, isso vai depender do seu tempo, do quanto você está disposta a trabalhar, tá? Eu já cheguei a atender simultaneamente mais de 10 clientes e dava tempo. Hoje eu estou com um tempo mais reduzido, porque antes o Antônio ficava no horário semi-integral na escola, agora ele está indo só meio período, então eu estou com um tempo mais corrido. E eu também agora tenho esse trabalho aqui no meu perfil, mas depende, isso vai depender muito, 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 muito. Também do trabalho que você vendeu para o cliente, entendeu? Porque você imagina, se é um cliente que tem publicações todos os dias em várias redes sociais e tem mais blog, tem mais não sei o quê, então você acaba ficando mais apurada de tempo, né? Quanto mais tempo você se dedica para aquele cliente, significa que menos tempo você vai ter para atender outros, né? Então isso depende muito. Mas olha, pelo menos 5 clientes dá para você pegar, numa boa, trabalhando meio período, facilmente. E aí se você cobra no mínimo, tô falando um preço mínimo, tá? De que assim, mínimo do mínimo mesmo, de R$ 500, vezes 5 você tem R$ 2.500 no mês. Então, não é difícil você começar a ter um rendimento de R$ 3.000, R$ 2.500, R$ 3.000, tá? É interessante nichar por segmento? Nunca, nunca. E eu tenho uma aula só falando disso, acho que é depois de amanhã. Vou falar sobre nicho, por que o social media não tem que nichar. Pelo amor de Deus, gente, some com esse conceito daqui. Essa é uma das coisas, uma das notícias, lenda urbana, que social media precisa nichar. Jamais, jamais, nunca. Por que você vai falar, por que você vai nichar? Vai atender só cliente da área médica? E daí um cliente vem da área financeira, bate na tua porta, você fala assim, não, eu não vou te atender porque eu sou nichada. Não, no way. Não façam isso. Preciso disso, aprender ferramentas para agilizar e ter mais cliente. Isso vira o jogo, totalmente vira o jogo. Você ter processos, você ter ferramentas que vão ajudar na tua produtividade é o que faz a gente pegar mais cliente, trabalhar com qualidade e ganhar mais, tá? Era você mesmo quem produzia os posts também para os 10? Sim, eu quem fazia tudo. Nicho para quê? Exatamente, sem nicho, pelo amor de Deus. Respondeu até a próxima pergunta, que era, trabalhando de forma autônoma, qual a média de ganho? Outra coisa que eu não gosto, tá, Karen? Eu vou ser muito honesta com vocês. Esse negócio, ganhe R$ 10.000 no primeiro mês, não vai ganhar. Não vai ganhar, só se você der muita sorte. Mas eu não tenho nenhum aluno que ganhe isso no primeiro mês. Tem alunos que estão ganhando R$ 3.000, R$ 5.000 fácil. Tem alunos que em menos de 6 meses já estavam ganhando os R$ 3.000. Não é só um não, tá? São alguns alunos. Mas isso não depende só de mim, né? Como professora, entendeu? 50% meu, 50% seu. Não adianta só você ir lá, comprar o curso e fazer igual aquele menininho, sabe aquele japonesinho que faz assim, ó, com o livro, ó, pro conhecimento vir? Não adianta, assim não vai funcionar. Você tem que aplicar, você tem que ir lá estudar, aplicar e, né, colocar em prática. Vai muito também aí da tua capacidade de colocar em prática o conhecimento. Ju, 10 clientes, você dormia? Opa, tranquilamente. Mesmo.
Gente, o que acontece? Quando a gente tem processo definido, a gente ganha tempo. Todos os meus processos estão definidos. Mas, ó, eu já cheguei até a atender mais de 10 clientes, tá, Lili? Mais de 10 clientes. Como é que eu faço isso, gente? Eu tenho parceiros, eu tenho processo. Processo eu construí da noite para o dia? Não. Quando eu comecei a trabalhar 5 anos atrás, eu não tinha todos os meus processos definidos. Hoje eu tenho todos definidos. Então, eu posso atender eu posso atender vários clientes. Vários mesmo. De verdade. Por isso que é importante a gente já pegar uma metodologia validada, entendeu? Porque daí você já entra com aquilo pronto, não tem que ficar inventando roda. Eu trabalho com academia, pizzaria, sorveteria, açougue, apiário, isso aí. Falar não para o cliente, socorro. Vocês querem me matar e falar nesse negócio de nicho. Eu tenho vontade de estrangular quem inventou esse negócio de nicho. Juro, eu tenho vontade de estrangular, porque não é possível. Ótimo, mais claro impossível. Ju, e quem compra investe, nunca nem entrou na plataforma para estudar. Gente, ai, tem gente que compra e nunca entrou. Verdade, eu quero morrer também. E eu puxo a orelha, viu? Eu puxo a orelha. Eu falo, pô, gente, como assim? Comprar um negócio, né? Enfim, são pessoas, né? E eu gosto de gente que vai lá e executa. Gente que vai lá e executa, eu indico para cliente, eu indico para amiga, eu indico para quem me pedir ajuda. Esses dias uma pessoa de um grupo que eu participo, uma infoprodutora gigante que fatura múltiplos 7 dígitos, me pediu indicação de uma aluna. E aí essa aluna participou do processo seletivo dela e foi contratada, tá? Uma pessoa famosona aí no mercado. E não foi a única, tem outras. E eu indico mesmo, eu trago para trabalhar comigo, eu não tem essa. Eu sou assim, tipo, acho que a gente tem que compartilhar para poder crescer. Vai abrir vaga no final? Vou, Bia, vou abrir vaga no final. Vou abrir vaga no final, tá? Vai ser a segunda turma do Formação Social Media. Gente, assim, ó, de verdade, esse curso que eu estou fazendo aqui, o Bússola Social Media, é para mostrar para vocês mesmo o que é o mercado. Perguntou esse negócio, do nicho, eu falo, não tem erro. Vai ganhar 10 mil por mês? Não vai ganhar 10 mil por mês, entendeu? Só se der muita sorte, assim, mas sinceramente não vou iludir, não vou mentir, falar que vai ganhar 10 mil por mês, não vai ganhar, sabe? Mas pode ganhar depois de um ano trabalhando? Pode, perfeitamente. Só um minutinho, seu pai. Perfeitamente. Dá para ganhar mesmo, tá, gente? Não é brincadeira. Eu já faturo mais de 6 dígitos anuais há pelo menos 3 anos. Mas no primeiro ano não foi assim. Mas foi uma coisa que foi crescendo, foi crescendo. Um cliente foi indicando o outro, eu fui tendo renovação de contrato. Então, dá para a gente se posicionar. Dá para ganhar dinheiro com isso. Gente, vou finalizar por aqui a aula de hoje. A aula, ela não vai ficar salva, ela vai ficar salva somente para quem já é meu aluno. Então, amanhã, no mesmo horário, eu vou estar aqui conversando com vocês e amanhã eu vou falar sobre... Rita, me lembra que o tema da aula, gente, é tanta coisa fazendo ao mesmo tempo que eu já não lembro o tema da aula de amanhã. Eu lembro que a aula de depois de amanhã é justamente falando sobre nicho e amanhã eu acho que eu vou falar sobre posicionamento, Rita. Já não lembro mais. Vamos esperar a Rita, a minha assessora Master Blaster Plus. E depois que virar aluna, ela fica disponível? Sim, fica disponível, Fica tudo disponível lá na plataforma de alunos, tá? Vocês gostaram, gente? Gostaram dessa primeira aula? Acharam que foi bom? Ó, vem cá, ó. Ó, gente, esse daqui que é o meu filho, ó.
Aí, ó. Foi por causa dele que eu comecei a trabalhar, gente, de forma online, de forma remota. Foi depois que ele nasceu que eu deixei a CLT e vim trabalhar em casa. Viu? De verdade. A epidemia da desinformação. Aê, isso aí, gostei, hein? Aluno aplicado. Aplicado, gostei. Isso aí, eu vou falar. Gente, esse assunto é importante. Então, ó, amanhã, às 19 horas, vocês estejam aqui, que eu vou falar sobre a epidemia da desinformação. O que é isso? O que é esse raio da epidemia, né? É um mal que pega muita gente, tá? E aí eu vou falar sobre isso amanhã. Mesmo, tá bom? Ó, gente, de coração, super obrigada. Vocês ficaram aqui 1h30. Eu falo pra caramba, né? Mas eu espero que todo esse conteúdo que eu compartilhei aqui hoje tenha sido de bastante ajuda e de bastante valia para vocês. E ó, quem tá no grupo de alunos vai receber os presentes. Então, se você ainda não tá no grupo de aluno, o link tá na minha bio e todo mundo que está lá vai ganhar certificado no final. Vai ter certificado, tá? Porque é um curso que eu estou fazendo. E também vai ter os presentes. Tá bom, gente? Ó, beijos. E aí eu espero vocês amanhã. Tá bom? Independente do grupo, tá? Todo mundo que está em algum dos grupos vai ganhar os presentes no final da aula e o certificado no final. Tá bom? Liliane, tem muito PPP para você conseguir mais clientes. Adoro presente, eu também adoro presente. Então a gente fez tudo com carinho para vocês. Tá bom, gente? Beijos, obrigada a todo mundo que esteve aqui passando por hoje. E ó, foto, me marquem que eu quero ver quem é que está estudando, quem é que está aqui presente nas aulas. Tá bom? Beijo, gente. Até!